Opa. Tá aí, bom dia convidada, bom dia, professora Cláudia. Bom dia. Vai falar alguma dica para o pessoal, Jorge? Bom dia a todos. Meu nome é Cláudia Messias, sou vice-coordenadora do nosso projeto de extensão Penso. Estamos aqui hoje com a nossa convidada e amiga, enfermeira Cláudia Gomes. E fique à vontade, Cláudia, para se apresentar, falar um pouco de você. Agradeço a sua presença, agradeço o seu aceite para estar aqui conosco, falando um pouco da sua experiência prática das atividades que você desenvolve como enfermeira. Obrigada. Agradeço também aí o convite que a professora Cláudia Messias fez à Cláudia Regina. Seja bem-vinda, Cláudia Regina. Espero que vocês gostem dessa apresentação. A gente vai falar sobre os cuidados de enfermagem no setor de radioterapia. Agradecemos muito a presença, viu, Cláudia? Pode ficar à vontade. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite, pela recepção. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Jorge, Giovana, Ana Luísa. Obrigada. Bom, eu gostaria, assim, de iniciar falando, assim, da prática mesmo, né, da vivência, né, porque eu acho que isso aqui é legal, a gente passar um pouco do que a gente vê ali no cuidado, né, naquela rotina ali, a vivência do cuidado, né. Bom, o tema, né, da nossa pequena aula aqui, né, cuidado... Desculpe te interromper, minha amiga, fala um pouco de você, onde que você veio, o que você fez, que o pessoal gosta de saber quanto tempo a gente trabalhou, onde a gente estava, que acho que é legal o pessoal saber de onde que você veio. Sim, mas é porque eu primeiro ia falar o nome quer dizer, o tema da aula, né? Bom, eu sou enfermeira assistencial, né? Me aposentei ano passado, mas a gente se aposenta de uma fase, mas continua outra, né? A gente continua sendo enfermeira, né? Eu sempre trabalhei no hospital da UFRJ, né, o hospital universitário da UFRJ, que a gente chama de Hospital do Fundão, para quem não é do Rio, né? É o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e eu sempre gostei, assim, de lidar mais com pacientes graves. Primeiro eu trabalhei em clínica médica, depois eu fiz o curso de especialização eu havia feito curso de especialização em CTI, depois fiz curso de especialização em enfermagem oncológica, e trabalhava ultimamente, nos últimos 20 anos, no setor de radioterapia da UFRJ. E, na verdade, no início eu trabalhava na clínica médica, e eu percebi que a maioria dos clientes eram oncológicos. Aí eu resolvi também fazer o curso de especialização em enfermagem oncológica. E a gente vai seguindo, estudando. Aí eu fiz o mestrado e o doutorado, sempre falando da consulta de enfermagem voltada para o paciente que é submetido à radioterapia, né? E aí no doutorado eu conheci a professora Cláudia, e foi aí eu decidi continuar sempre estudando, mesmo não estando diretamente na academia ou fazendo atividade de gerência, mas eu queria mesmo era fazer um mestrado. Isso daí é para todo mundo que está começando agora, que tem que estudar mesmo, gente, não pode desanimar. Então, o meu exemplo que eu posso dar é o seguinte: eu fiz o mestrado, fiz o doutorado para voltar todo esse meu estudo, dedicar para o meu cuidar, entendeu? Para o cuidado. E a minha prática modificou muito, a minha maneira de cuidar, a minha vivência mudou muito. Então, é muito importante a gente continuar estudando sempre, né? Bem... Muito legal. Parabéns, doutora Cláudia. Obrigada. Bom dia para vocês agora, né? Esqueci de falar, tá? Quem estiver também já começando a assistir, bom dia para todo mundo, né? Agora eu vou começar a falar um pouquinho da aula, tá, gente? Bom, o tema da aula, né? Cuidados de enfermagem em setor de radioterapia. Aqui eu vou falar, assim, como é mesmo aquela vivência do cuidado, assim, informalmente falando, assim, meninos, eu vi, entendeu? E também falar um pouquinho de uma coisa que nós tivemos oportunidade lá, que foi começar a radioterapia no início mesmo, né? Foi bem no início mesmo. Desculpa, porque o setor de radioterapia do Hospital do Fundão, ele foi inaugurado em 2001, se não me engano. E nós tivemos a oportunidade de participar de todo aquele processo desde o início. Então, é isso que eu quero contar também para vocês, né? Bom,
Agora eu vou pedir, por favor, é a Ana Luísa que está passando slide? Não, é a Giovana. Giovana, então, pode passar para mim, por favor, então, Giovana? Obrigada. Bom, o Hospital do Fundão, eu chamo Hospital do Fundão, né? Mas é o Hospital Universitário da UFRJ, já falei o nome, né? Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, né? Ele é um hospital geral, ele é público e universitário, né? Essa é a característica dele. E antes da gente falar da radioterapia, assim, eu queria só lembrar uma coisa. Para tratamento de câncer, né? Existem as 4 principais formas de tratar o câncer, não são apenas essas, são muitas, existem várias, mas as 4 principais. Para poder falar de radioterapia, eu tenho que falar das 4, né, principais: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e o transplante de medula óssea, que seria uma coisa bem à parte, que o transplante de medula óssea ele é voltado para os pacientes que têm doenças hematológicas. Eu vou pedir desculpa a vocês que eu fico mais à vontade chamando de paciente, não de cliente ou usuário, tá, gente? Não reparem, não. Bom, a cirurgia todo mundo sabe, né, para fazer, né, a retirada, né? A quimioterapia é um tratamento sistêmico, geralmente pode ter alguma coisa assim, alguma parte do tratamento que a terapia seja por o paciente possa fazer por via oral, mas na maioria das vezes é medicação intravenosa feita no ambulatório. A radioterapia, que é tratamento local, tá? É local. A quimioterapia é tratamento sistêmico, é para o corpo todo, né? Mais informalmente falando, como eu gosto de, né, de me expressar, um remédio entra na ardeia e passeia pelo corpo todo, e onde tiver alguma célula tumoral, algum problema, ele vai lá e resolve. E a radioterapia é um tratamento local. Bom, o Ministério da Saúde, quando ele começou, quando tudo começou ali no HU, né, ele forneceu, né, os recursos humanos e tecnológicos necessários, né, para a gente poder iniciar essa nova atividade, né? Então, o que aconteceu? Nós recebemos o aparelho, né? Nós recebemos toda a titulação necessária, quer dizer, fomos norteados, né? Fomos encaminhados para fazer o curso de especialização em enfermagem oncológica. Também fizemos o curso de radioproteção, que isso é muito importante. Todas as pessoas que trabalham com radiação precisam fazer o curso de proteção radiológica, isso é mandatório, isso tudo do Ministério da Saúde, né? E também, muito interessante também, a gente, mais para frente eu vou explicar um porquê, a gente fazer parte da comissão de curativos do hospital, da instituição da qual a gente faz parte, isso é importante também, por causa da prevenção e dos cuidados que a gente tem com a pele irradiada. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Então, o Ministério da Saúde providenciou toda a parte, né, tanto de encaminhar a gente para os estudos necessários para exercer essa prática e para a aparelhagem também. Eu vou falar da realidade do HU, tá? Mas lembrando que em outros hospitais, em outras instituições, pode sempre modificar um pouquinho. Na nossa instituição, nós temos 3 aparelhos, né, no setor de radioterapia. Que eu estou falando do Ministério da Saúde, do que ele providenciou para a gente. Então, ele providenciou para fazer radioterapia externa um acelerador linear. Ele providenciou também, o Ministério da Saúde, né, uma fonte de irídio 192, que é para poder fazer a radioterapia interna, né, que é a braquiterapia, a gente chama de braquiterapia, e também providenciou um tomógrafo. A resolução do tomógrafo não é tão grande, mas esse tomógrafo é o suficiente, não para você obter uma imagem, o que você precisa ali não é obter uma imagem
para fazer diagnóstico. O diagnóstico já se tem. O que precisa ali é só uma imagem para ver os contornos do tumor, para poder tratar exatamente onde precisa ser tratado e proteger os tecidos sadios ao redor. Então, o tomógrafo também serve para isso. Aí, por isso que eu falei do curso de proteção radiológica, que nós temos 3 fontes ali que emitem energia, né, radioativa, e a gente precisa ter o curso de radioproteção por causa disso, né? Bom, eu vou pedir agora para passar de novo o slide, por favor. Bom, com relação agora o H1, né? A gente tem uma equipe muito grande que é como se fosse assim, né? Um conjunto. Cada um entra na sua hora, cada um tem as suas competências e atividades, e é um serviço em sequência, em conjunto, todo mundo trabalhando junto em prol daquele paciente. Ninguém, se um deixar de fazer, falhar, vai fazer diferença para o serviço do outro, porque é um serviço em sequência. Então, nós temos que estar unidos, né, no sentido de ninguém é mais do que ninguém, a entidade ali mais importante dentro do hospital é o paciente, né? Então, está todo mundo ali trabalhando, a importância de todo mundo é igual ali para o paciente, né? A gente também, é muito importante também, assim, o cliente oncológico, ele não está sozinho, a gente pensa nele como um binômio. Eu nunca penso assim, eu sou o Zezinho, a Dona Mariazinha, não. Eu penso, sou o Zezinho, mas alguém com ele, Dona Mariazinha, mas alguém com ele. Porque o cliente oncológico, ele às vezes, o estado geral dele, muitas vezes varia. Ele hoje pode estar bem, amanhã não, e vice-versa. Então, a gente sempre conta com aquela rede social do cliente. Rede social que eu falo é o quê? É o familiar próximo, amigo próximo, o que puder, né? Quem puder estar próximo daquele cliente. Então, é muito importante a união de todos nós para poder fazer, para esse tratamento acontecer. Pode passar, por favor? Bom, agora vamos lá. O que é a radioterapia, né? Como eu falei, é um tratamento local, né? A gente usa equipamentos para irradiar a área do organismo, né? Independentemente da fonte, né? Você pode, como eu disse, acelerador linear, fonte de irídio 9,2 e um pequeno tomógrafo. E essas são as fontes do H1, mas tem lugar que pode usar cobalto ou outras coisas, então isso vai variando, né? Aqui eu vou usar uma definição do INCA, né? Ela é indicada para controle de tratamento de doença tumoral, tá? Quer dizer, ela é usada para controle e para tratamento também de doença tumoral, tá? E com a finalidade de extinguir a população de células doentes, mas ela também pode ser usada para fins paliativos, né? Ou seja, quer dizer, na verdade, quando eu quero dizer controle, é assim, eu posso usar a radioterapia com a intenção de cura, porque eu sei que o doente pode chegar àquela cura, tem essa possibilidade boa, bacana, mas quando o doente está fora de possibilidades terapêuticas, eu posso usar também para controle, ou seja, radioterapia paliativa. Para quê? Para deixar aquela pessoa confortável, para deixar aquela pessoa rígida o suficiente para, se amanhã acontecer, aparecer uma nova terapêutica, aquela pessoa está bem o suficiente, com todo o estado físico dela, o estado geral dela bem, para poder ser submetida a essa nova terapêutica. Então, ela tem essas duas finalidades, com a intenção curativa e paliativa, né? Bom, no HU a gente usa, como falei, o acelerador linear e a fonte de irídio. O tomógrafo, ele é só para mapear o tumor, só para dar para a gente poder, como eu falei, para identificar melhor e tratar a área que precisa ser tratada. Pode passar, por favor? Bom, o que a gente fez, né? As atividades desenvolvidas para a gente implantar o serviço. Eu já falei que a gente, né, alguma parte assim, né? Dos estudos, né? Também fazer parte da comissão de curativos e tudo mais. Então, vamos lá, né?
Primeira coisa, elaboração do projeto assistencial da enfermagem para o setor. Assim, por que nós estamos aqui, o que nós vamos fazer, né? Porque nem todo mundo sabe o que a enfermagem faz, o que a enfermagem está fazendo ali. Nem todo mundo sabe, vocês não reparem, às vezes eu repito, né? E às vezes também, até mesmo de uma conversa, uma aula para outra, eu sempre bato naquela tecla, mas porque eu acho que é importante. Bom, a enfermagem, ela está presente toda o tratamento do cliente. Toda e qualquer unidade de saúde, ela tem que ter enfermagem 24 horas. Onde tem pacientes, tem que ter enfermagem. Porque a enfermagem é responsável. O que a enfermagem faz? Planeja, ela coordena e presta assistência de enfermagem integral àquele cliente que está ali. Ela vê aquilo tudo como, né, no geral. Então, a enfermagem tem que estar o tempo todo ali. Então, nós fizemos um projeto assistencial, né, de enfermagem, explicando o que nós iríamos fazer ali, né. E também elaboramos alguns protocolos, porque né, a gente precisa sempre ter os nossos protocolos para direcionar a assistência, o cuidado. Lembrando que toda pessoa, todo indivíduo, todo paciente é único. Então, quando a gente faz um protocolo no instituto, é só para ajudar a nortear o cuidado, a assistência, tá? Não, a gente não pode fazer aquela coisa muito rígida, ele tem que sempre deixar uma brecha, uma abertura, tá? Crianças que mais para frente vão fazer muitos protocolos na vida, né? A gente sempre tem que deixar ali naquele documento uma abertura, nem que seja assim, nem que seja falando assim, toda pessoa é única, a gente tem que ver pensar nas necessidades, existem exceções, variações, então a gente tem que deixar essa abertura, porque ele não pode ser aquela coisa engessada, né? Bom, então a gente fez os protocolos, né, de consulta, vários protocolos. As principais funções da gente, né? Consulta de enfermagem, um protocolo para direcionar nossa consulta de enfermagem, né? Tanto para a radioterapia externa quanto a radioterapia interna, né? Protocolo para troca de cânula de traqueostomia. Eu vou explicar o motivo disso tudo. Prevenção também do tratamento de pele e mucosas, tá? E os cuidados na braquiterapia. Para a gente não ficar perdido, e o protocolo ajuda mesmo, porque quando a gente vai instituir um protocolo, eu começo a ler, eu começo a estudar, e vou estudando mais ainda. E aquilo, puxa, e aquilo volta para o meu cuidado. E a gente discute, conversa com os colegas, um pergunta para o outro, e isso ajuda muito. Então, vamos lá. Protocolo da consulta de enfermagem. Para eu poder direcionar aquela consulta ali para aquele cliente de maneira que ele receba o que ele precisa em termos de assistência. Então, ele é voltado o quê? Eu penso assim, paciente que trata cabeça e pescoço, paciente que trata neuro, né? Que trata tórax, que trata abdômen, que trata pele, a criança, cada um, o paciente que faz o transplante de medula óssea, né? Que também trata lá com a gente, que ele recebe radiação total de corpo, né? Então, para cada um desses, a gente criou uma direção, colocou isso tudo no protocolo, como cuidar de cada um desses, né? Bom, e a consulta de enfermagem, vou falar um pouquinho mais para frente, mas ela é assim, ela é usada, uma ferramenta que a gente utiliza, o quê? Para orientar aquele cliente, para ver como aquele cliente está passando pelo tratamento. Mais para frente eu vou explicar isso. Também fizemos o protocolo de troca de cânula de traqueostomia. Por quê? Porque é uma atividade que a gente executa. Paciente que não pode respirar pelo nariz, a gente sabe, faz a abertura na traqueia, que é a traqueostomia. E aquela cânula que fica ali, o paciente usualmente usa cânula de metal. E o metal, a radiação espalhada tende a promover um pouquinho de aquecimento do metal, e aquela mucosa da traqueia, onde o metal fica em contato, ela pode ir fazendo mais lesões ainda.
né? Um efeito colateral. Então, o que a gente faz? Substitui aquela cânula por uma de material plástico, que na maioria das vezes a gente nós conseguimos lá, aí já é uma parte de gerência, uma cânula que o doente pode permanecer com ela durante o tratamento inteiro, que dura em torno de um mês e meio. Então, isso ajuda, mas é um procedimento um pouquinho invasivo, que você tira uma cânula da traqueia do paciente e coloca outra. Então, a gente instituiu um protocolo para isso. As pessoas precisaram ser treinadas. Quem não sabia fazer, precisou ser treinado. Quem já sabia fazer, precisou relembrar, né? Estabelecemos o protocolo para fazer tudo igual e com muita segurança, porque o paciente respira por ali. E a gente não tem como esperar, é uma coisa que não tem como esperar. A gente precisou respirar para ontem. Então, por isso a gente instituiu o protocolo, para poder fazer a coisa, discutimos e combinamos de fazer a coisa com segurança, né? Para a gente e para aquele paciente, né? Prevenção e tratamento da pele irradiada e de mucosas também. Por quê? Porque aquela radiação todo dia ali na pele do cliente, ali todo dia, ela vai promovendo reações na pele, que podem ir do eritema até a necrose. Uma das coisas que a gente faz ali na consulta de enfermagem, uma das maiores preocupações da gente é também com a pele, né? Para não deixar essa pele ficar tão assim, sofrer tanto com o tratamento, que é para o cliente não desistir do tratamento e terminar o tratamento o mais confortável possível. E também o protocolo, né, de cuidados que a gente deve ter na braquiterapia. Agora vamos lá. A radioterapia ainda tem divisão. Ela se divide em teleterapia, que é radioterapia externa, e radioterapia interna, né? Quer dizer, teleterapia, radioterapia externa, braquiterapia, radioterapia interna, que a gente chama de radioterapia de contato, onde a gente insere aplicadores no cliente, né? E a radiação ali é aplicada. Só que é procedimento invasivo, então tem que ter a pessoa o cliente, o paciente, ele é submetido à anestesia, então a gente faz uma consulta específica para antes do tratamento e depois do tratamento também, que são as orientações finais, depois do tratamento. Obviamente, durante todo o procedimento ali, todo o tratamento do paciente, a gente está ali perto, né, e está cuidando. E no HU, nas outras, tem instituições que têm condições de fazer isso, porque tem mais recursos. A braquiterapia tem braquiterapia de pulmão, pode ter de pele, de mama, de próstata, mas no HU eu vou falar do exemplo da HU, a vivência do HU. A braquiterapia ginecológica, mais para frente eu vou mostrar as fotos, vão aparecer as fotos dos aplicadores. Então, é uma outra vertente ali, são outros cuidados também que a gente tem que ter. Pode passar, por favor? Esses foram os protocolos que nós fizemos, né? Esse daí é o acelerador linear. Ele usa energia elétrica em alta voltagem, tá? É o acelerador que é feito a radioterapia externa, que a gente chama de teleterapia. O doente fica deitado ali na mesa, ele gira, né? E os raios, né? Quer dizer, a radiação, ela é emitida, os feixes são emitidos de acordo com a necessidade daquele cliente, né? E do tumor, né? Onde, quer dizer, para atingir exatamente o tumor. É um tratamento que ele tem que ser, ele é um pouquinho assim, extenso, porque ele tem que ser feito assim, em torno de um mês e meio, que é para pegar todas as fases de divisão celular do organismo do paciente e ter a certeza de que aquele tumor foi reduzido ao máximo possível. Se não conseguir reduzir ele totalmente, né? Pode passar, por favor? Esse aparelho aí é a fonte de irídio 192, né?
aí já é um pouquinho diferente. Essa radiação aí, ela vem em forma de aerossóis, né? São cápsulas de irídio que ficam dentro do cofre desse aparelho, e esse aparelho, ele é operado pelo físico. E os aplicadores são inseridos na cliente, no caso que eu estou falando da bracterapia ginecológica, né? E um fio é ligado na ponta do aplicador e o outro fio é ligado no aparelho. E o físico, ele opera o aparelho. Pode passar, por favor? Essa é a mesa na qual a cliente é submetida ao tratamento, ela fica em posição ginecológica e é submetida ao tratamento. Deixa eu falar rapidamente uma coisa que, só para poder explicar, eu espero que, assim, o pessoal esteja conseguindo me fazer entender. Vamos lá. No tratamento para o câncer, eu falei que a gente pode fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia e o transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea, como eu disse, é para as doenças hematológicas. Bom, o que vai definir quais tratamentos o doente vai precisar fazer, aí é que está. Digamos, né, o tipo do tumor, o tamanho desse tumor, a localização desse tumor e o estado geral daquele cliente. Principalmente a idade dele influi muito, porque se ele tem comorbidades e outras coisas mais, isso tudo vai influir, porque a pessoa precisa estar rígida para poder suportar o tratamento. Então, o que eu queria lembrar é o seguinte: o cliente oncológico, ele tem assim uma jornada muito grande a enfrentar, e cada vez que alguém diz assim para ele, dá uma notícia para ele, é como se fosse um diagnóstico. Então, eu posso ter cliente que faz só cirurgia, eu posso ter um cliente que existe só a indicação da radioterapia para ele, ou só da quimioterapia, ou às vezes o cliente precisa fazer as três. E nisso, não são coisas rápidas, porque até a pessoa fazer, digamos, uma cirurgia, depois um ciclo de quimioterapia e depois sessões de radioterapia, leva às vezes de 6 meses a 2 anos. Então, quando a pessoa assim, recebe aquele diagnóstico de que tem tumor, é o primeiro, aí depois você vai precisar operar, é o segundo, aí é o terceiro, você vai precisar fazer radioterapia, e por aí vai, entendeu? E na radioterapia, ainda tem 2 diagnósticos, que a pessoa recebe o diagnóstico que vai precisar fazer radioterapia, e de que também depois da radioterapia externa, vai fazer a radioterapia interna, que também já é uma outra coisa. Sempre é feita a parte externa antes, o tratamento externo, que é tratamento local, e depois o tratamento interno. Nesse tratamento interno, a ponta do aplicador fica direto em cima do tumor, de onde ele ainda está ou de onde ele estava. Então, a energia que pode ser usada ali é maior ainda, o benefício é maior ainda em termos de para poder tratar aquele cliente, porque você pode usar uma quantidade maior de energia, porque você está direcionando para aquele local onde realmente está a doença. Melhor ainda do que na radioterapia externa. Você coloca em cima mesmo, né? Bem, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Agora, então, o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho, então, da bracterapia. Na radioterapia externa, que é a teleterapia, o paciente faz todas aquelas aplicações, e na bracterapia, que é a radioterapia interna, os cuidados são assim. Primeiro, a paciente, quando ela já faz a radioterapia externa, ela já vem orientada sabendo que é possível que ela faça a bracterapia. Aí ela termina a radioterapia externa, faz a consulta com o médico novamente de revisão e passa para a bracterapia. Aí quais são os cuidados? Primeiro de tudo, consulta de enfermagem. Eu explico tudo o que vai acontecer com ela e quais são os cuidados que ela precisa ter. Na hora do procedimento, a gente está com a paciente o tempo todo. E quando terminar o tratamento, outra consulta de enfermagem, que é uma coisa mais rápida, são orientações de final de tratamento. Então, o que eu faço na primeira consulta?
Eu explico tudo o que eu vou falar agora. Eu explico que ela vai entrar na sala, vai ser submetida à anestesia para não sentir dor, que ela vai ficar em posição ginecológica, que nós vamos ficar com ela o tempo todo. Aí o que acontece? O anestesista, quem está na sala? Quem está ali envolvido no tratamento? O anestesista, ele vai lá e promove, né, a sedação leve, tá? É sedação leve, o suficiente para a doente cochilar aquele cochilinho. Se for um cochilo, no máximo cochilo um pouquinho mais forte, mas é só sedação, porque anestesia com mais aprofundando mais o nível de consciência, aí os cuidados devem ser feitos no centro cirúrgico. Então, anestesia, sedação. O médico, o radioterapeuta inicia o aplicador. O técnico de raio-x, ele faz um raio-x para ver a localização do aplicador se está correta para o tratamento ser feito de maneira efetiva. O físico opera, né? Quer dizer, inicia o tratamento e libera a energia para poder tratar. Aí depois que a cliente é tratada, aí a gente entra na tudo, é desligado, né? O anestesista reverte a anestesia, aí o físico libera toda a aparelhagem lá, já liberou, o médico examina, dá uma olhada na cliente e libera. Só que a última liberação dessa cliente é feita pelo profissional de enfermagem. Isso a gente explica muito bem para ela. A gente explica que ela não pode ir sozinha, porque isso é lei, tá? Preconizado pelo Ministério da Saúde, porque ela foi submetida à anestesia, então ela pode passar a mão na rua, então ela tem que ir acompanhada. É importante, é mandatório, para ela poder ser submetida ao procedimento. A gente também reforça muito com ela todas essas questões que vão acontecer com ela. A gente explica para ela os remédios que ela tem de ir em jejum, 12 horas de jejum, não pode enganar, não pode enrolar, porque é importante que ela vai ser submetida à anestesia, então ela tem de estar em jejum mesmo. Só que aí a gente fala na consulta com ela e pede para ela repetir, reforça bem, porque o que eu vou falar agora é meio assim para ela, né? Ela tem que ter atenção mesmo para não confundir. Às vezes, aquela cliente que é diabética e hipertensa, ela toma as duas medicação para as duas condições. Aí, a gente tem que lembrar ela, não tomar o remédio para o diabetes e tomar o remédio da pressão, para hipertensão. Com o mínimo de água possível antes de sair de casa. Por que tomar o remédio da pressão? Para ela não ficar estressada, com medo do procedimento e para ela não sofrer um pico hipertensivo ali e isso ser um impedimento para o tratamento, porque se a pressão estiver muito alta, o anestesista não vai poder anestesiá-la com segurança, então não vai poder ser feito o procedimento. Porém, se ela tomar o hipoglicemiante, o que vai acontecer? Ela vai estar em jejum, vai ser submetida à anestesia e o nível de glicose dela pode baixar muito e as condições dela podem ficar críticas e perigosas ali, né? E ainda por cima no ambulatório. Então, a gente tem que reforçar muito bem com ela isso. Qual remédio você tem que tomar antes de sair de casa? Qual remédio você não pode tomar? Quando acaba o procedimento, né? Os aplicadores, claro, né? O médico retira os aplicadores, o anestesista reverte a anestesia, a gente tira a paciente da sala, né? Coloca lá na sala de repouso. Olha os cuidados de enfermagem. O acesso venoso, né, que foi posicionado para poder fazer anestesia, ele é mantido, é uma das últimas coisas que a gente retira. A gente deixa aquela cliente ali, aí a gente começa a conversar com ela. Ela consegue falar o nome dela todo? Ela consegue deglutir? Ela está acordada o suficiente? Aí a gente coloca ela sentada, aí às vezes a paciente está tremendo muito, com muito frio, aí tem gente que inventa de botar até soro fisiológico morno, administrar por via intravenosa, o médico pede, que nada, aí o que a gente faz? Eu descobri, quem gosta de tomar café, aí a gente pega um golinho de café e dá para a cliente. Gente, é impressionante, muda na hora, ela para de tremer na hora. Mas isso para quem bebe café, né? Bom, então, o que a gente faz?
Qual é o seu, repetindo os passos durante entrar na sala, é deitado em posição ginecológica, submetido à anestesia. O radioterapeuta com insere o aplicador, o técnico em rádio raio-x faz o raio-x, né, para ver a posição do aplicador. O tratamento é realizado, o físico opera o aparelho. Ninguém pode entrar na sala, isso é proteção radiológica, né? Ninguém pode entrar na sala. A sala é fechada, a luzinha vermelha acesa na porta. Depois até falo mais sobre isso. E acabou o tratamento. Aí o físico desliga, a gente entra na sala, o médico tira o aplicador, porque a paciente ainda está anestesiada, temos que aproveitar a anestesia. O anestesista reverte a anestesia, a gente bota a pacientezinha na maca, leva ela para a sala de repouso. Lá a gente pergunta, você está bem? Você está com dor? Aí vê se ela está sangrando, coloca ela sentada. Você está engolindo? Olha, vamos lá, não sei o quê. Ah, esqueci de falar, tudo a gente tem que lembrar. Prótese dentária, a gente tem que falar isso na consulta de enfermagem antes. Tem gente que tem vergonha, tem prótese dentária e morre de vergonha. Isso tem que ser respeitado. Então, o que a gente faz? Às vezes é necessário retirar a prótese. Então, a gente explica a ela. Sua prótese vai ser retirada na sala antes da anestesia. E antes da senhora sair da sala, ela vai ser devolvida à senhora e a senhora vai sair da sala com a sua prótese. E assim é feito, né? Porque isso também tudo faz parte do universo dela e a gente não pode esquecer de nada. Aí tá. Então ela já está lá quietinha lá com a prótese dela, a gente bota ela sentada e, muito bem, você está deglutindo? Aí também o serviço de nutrição, entra aí. Sempre tem o lanche, né, do serviço de nutrição, tem uma fruta, um pãozinho, um leite, ela não pode sair em jejum dali. Se é uma paciente que toma algum remédio, costuma tomar algum remédio para dor, que tenha um horário certo, ou o próprio remédio mesmo, ou hipoglicemiante, aí ela já traz aquele remedinho na bolsa e nesse momento de se alimentar, ela toma o remédio. Acabou de se alimentar, ela está com o olhinho brilhando, ela está bem? Pode trocar de roupa. Mas antes de trocar de roupa, ela fica em pé. Você está bem? Não sei o quê. Se ela não estiver cambaleando, estiver bem, eu retiro o acesso venoso, permito que ela troque de roupa, pergunto mais uma vez se ela está sangrando, se ela está com dor, e aí essa paciente é liberada. Qualquer intercorrência, ela não deve ser liberada, né? E por isso que a enfermagem tem que estar ali, é a última a liberar o paciente. E a paciente. E esses princípios que eu estou falando, eles podem ser levados para qualquer braquiterapia. E isso na consulta a gente frisa bem, mesmo que o anestesista te libere, o radioterapeuta te libere, que eles liberam, mas a última pessoa a te liberar é a enfermeira. Você não pode ir embora se a enfermeira disser para você que você pode ir embora. Pode passar, por favor? Esses são exemplos de aplicadores que são utilizados, né? Uma ponta ela é introduzida na paciente, né, na região da vagina, né? Geralmente a bracterapia ginecológica, claro, é para tratamento de vagina, colo de útero ou até mesmo endométrio. Então, em uma extremidade fica um fiozinho que é ligado àquele aparelho que eu mostrei, a fonte de irídio 192, que o físico opera. E na outra extremidade fica o aplicador, né? E a ponta do aplicador, ela a, a outra ponta do aplicador, ela fica diretamente em cima da região do tumor. Pode passar, por favor? Bom, agora vamos rapidinho, né, porque para não passar do horário. Vamos lá. Então, o que o enfermeiro faz na radioterapia? Vamos lá, né? O que ele deve fazer? As competências. Planejar, coordenar e prestar os cuidados de enfermagem aos clientes e familiares, tá? Cuidados de alta complexidade, consulta de enfermagem e articular todo o funcionamento do ambulatório, como provisão e previsão de material, eu fazer toda uma avaliação da sala, por exemplo, onde vai ser feito o procedimento. Se tem material, se os aparelhos estão funcionando, se os aplicadores estão a contento, porque senão o procedimento não vai ser realizado. Se falhar alguma coisa, se alguém tiver algum impedimento, não pode ser feito o tratamento. Todo mundo tem que estar em condições de poder atuar, né? Bom, e é isso que o paciente, que o enfermeiro vê. Lembrando, gente, que nós trabalhamos com os técnicos auxiliares de enfermagem, mas tem atividades que são privativas do enfermeiro, tá?
Cuidados de alta complexidade são privativos de enfermeiro, claro, o técnico pode atuar com ele. Gerenciar a unidade de saúde, gerenciar a atividade de ensino e pesquisa. O enfermeiro ele pode trabalhar em parceria, mas a responsabilidade técnica final é dele, tá? Cuidado de alta complexidade e consulta de enfermagem. Isso tudo é privativo do enfermeiro, tá? Bom. Aí depois também, quais são as outras atividades? Registro de livros, os registros que são, né, todos necessários, livros de ocorrências, relatórios e prontuários, né? Cuidados aos clientes hospitalizados, isso é muito importante. Tanto aquele cliente que vem de fora, vem de ambulância de outra instituição, ou os pacientes que vêm das enfermarias que tratam com a gente, aquele cliente, ele passa a ser da enfermeira, responsabilidade da enfermeira e dos técnicos que estão ali no momento. Cuidados integrais passa a ser nossa responsabilidade. Aquele paciente é meu no momento que ele está ali na radioterapia, porque a enfermeira da outra instituição ou a enfermeira do andar, ela não sabe o que está acontecendo ali. Então, a responsável sou eu. Inclusive, quer dizer, somos nós, a equipe, né? E os pacientes que vêm de fora, vêm de ambulância, eu devo ressaltar, eles sempre, é bacana, eles sempre vêm acompanhados direitinho, sempre de um profissional de enfermagem, seja enfermeiro ou técnico. Porém, devo dizer, nesse caso aí, a responsabilidade é compartilhada, mas eu tenho que estar envolvida ali, eu tenho que estar junto, eu ajudo aquele companheiro que veio ali acompanhando o doente para tratar dele também, porque eu não posso ficar sem saber o que está acontecendo com o doente ali no ambulatório, né? E o que eu posso dizer é que a atuação, como eu disse, né, da enfermagem, ela é sempre presente, tá? Ela é diluída, ela está por toda a rotina dos clientes o tempo todo ali, entendeu? A nossa atuação, a nossa presença, ela está ali, em qualquer fase do tratamento, ela está ali, né? A nossa atuação, a nossa presença. Às vezes o cliente chega, ele olha assim, ele já procura logo a gente, né? Antes de encerrar, eu queria lembrar o seguinte, que gostaria de lembrar que, assim, muitas vezes o cliente ele chega, ele procura você com um olhar, entendeu? Você vira uma referência para ele. E nesse caso aí das pacientes da braquiterapia, que são submetidas a procedimento invasivo, quando a gente começou, a braquiterapia começou em 2007, e quando a gente começou, a gente ainda não tinha instituído a consulta de enfermagem. Então, as primeiras 2, 3, 5 primeiras pacientes, a gente acabou não conseguindo fazer a consulta, porque as coisas aconteciam rapidamente. A gente percebeu que quando começamos a fazer a consulta de enfermagem, as pacientes passavam pelo procedimento bem mais tranquilas, inclusive reduzindo o tempo de anestesia, porque elas ficavam tranquilas. Então, quer dizer, a diferença que faz a presença da enfermagem, né? E lembrando sempre, né, que a enfermagem, na nossa função, né, quer dizer, na nossa prática, a gente cuida, a gente trata e também participa do processo de cura daquele cliente, né? Agora, pode passar, por favor? A consulta de enfermagem, como eu disse, ela é privativa do enfermeiro, né? Exercida pela lei do COFINS. Ela serve para quê? Para prevenir complicações que sejam indicativas de interrupção daquele tratamento e as próprias intercorrências mesmo, como os cuidados com a pele, que são necessários, devem ser reforçados, intensificados, uma diarreia, dor, então isso tudo a gente tenta contornar, né? Os passos da consulta, a gente se apresenta, né? Explica os motivos, explica o que é a radioterapia, né? Depois a gente faz o exame físico daquele cliente, aí no slide está ao contrário, mas assim, primeiro a gente se identifica, explica o que é a radioterapia, por que ele está ali, o que vai acontecer com ele. Desculpa. O que vai acontecer com ele, para ele não reparar que o tratamento é longo mesmo e tudo mais. E depois a gente faz o exame físico e qualquer cuidado que a gente precise realizar, a gente já faz ali, né? Um curativo, o que quer que seja, a gente já realiza ali. E o que a gente quer ali na consulta? Como eu disse, prevenir complicações que sejam indicativas do tratamento, porque o que eu quero é que aquele doente não desista do tratamento, porque o paciente que tem tratamento interrompido, ele fica em desvantagem, porque o tumor pode começar a repopular de novo, a crescer, e isso não é bom para ele, né? Pode passar, por favor?
Gente, olha só, esse aqui eu coloquei porque eu falei da equipe multidisciplinar, e eu acho muito importante toda a equipe está trabalhando, entendeu? Então, nós temos vou começar. Funcionária da limpeza, claro, responsável pela higienização do setor, que isso é muito importante, né? Nós temos a enfermagem, né, que cuida do cliente, a nutrição, tá? Que ali no H1 a gente... as pacientes são encaminhadas para um ambulatório do hospital, né? Não um ambulatório da radioterapia, mas um ambulatório geral do hospital. Fisioterapia também os pacientes são encaminhados para o ambulatório do hospital. Serviço social é importantíssimo para ajudar toda a questão legal do doente. Físico, né, os físicos, eles controlam o funcionamento dos aparelhos, eles fazem a mensuração de todo o nível de energia que está sendo liberado por todos os aparelhos, e também faz parte do planejamento, do cálculo do tratamento dos clientes, porque o médico prescreve, mas o físico calcula a energia que vai ser administrada naquele cliente, que vai ser entregue aos tecidos do cliente, que vai ser distribuída. Por quê? Para ele poder receber o tratamento que ele precisa e os tecidos sadios ao redor serem poupados, né? Os médicos, né? Claro, temos os médicos também, os anestesistas, o médico radioterapeuta que prescreve o tratamento, insere os aplicadores, fonoaudiólogos, que também são encaminhados para o ambulatório do hospital, psicólogo, para dar todo o suporte do início ao fim do tratamento, né, daquele cliente, e, inclusive, o psicólogo lá do setor de radioterapia nem precisa ir para o ambulatório do hospital, ele fica ali no ambulatório da radioterapia também. Isso ajuda muito a gente. E, para finalizar, eu queria lembrar isso, que a importância de todos nós juntos, para poder acontecer o tratamento como um todo, né? E o doente aproveitar ao máximo, ser beneficiado ao máximo com o tratamento, né? Com excelência, quer dizer, com todos nós dando o máximo da gente, quer dizer, é isso que acontece, né? Então, o que é o ideal? É todo mundo se ajudando e para poder a gente chegar lá, né? Bom, eu gostaria de agora falar das referências, né, que eu acabei não colocando aqui, mas lembrar, porque eu gosto sempre de lembrar. Primeiro, é bom olhar o site do COFEM, porque fala muito sobre consulta, sobre algumas normas, mas os dois sites mesmo que eu gostaria de indicar para quem gostaria de fazer especialização em enfermagem oncológica é o site do INCA, tá, gente? www.inca.gov.br. Ele é um site muito educativo, ele explica muita coisa, tem muita coisa de pesquisa, aquilo ali é um mundo, é uma maravilha. Você navega por ali, você aprende demais. Que é uma instituição de referência, né, de ensino, tratamento e pesquisa para o câncer, e uma outra instituição também de referência para ensino, né, tratamento e pesquisa do câncer, também é o AC Camargo, de São Paulo. O site do AC Camargo também, ele é muito explicativo. Tem outras instituições também, mas essas são as maiores, né? E que assim que eu estou me lembrando. Você entra nesses sites, você fica encantado, você aprende demais. É isso, né? Finalizando, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos vocês, gostaria de agradecer o convite da Cláudia, a recepção de Jorge, de todos. Giovana, obrigada por passar os slides. E obrigada a todo mundo, né? Agradecer a presença de vocês. Cláudia, a gente que agradece a sua contribuição, falar um pouco dessa prática, é uma coisa que é bem... Ninguém fala muito sobre isso, né? É importante que a gente conheça e a gente vê a complexidade do trabalho e vê como que a enfermagem faz a diferença na consulta, nas ações, né? Nas iniciativas para poder levar mais tranquilidade para esses pacientes que já estão passando por um momento muito difícil, né? Achei muito interessante essas colocações, né, para a gente ver como que funciona, como que é feito o preparo, né, desse cliente, paciente ou usuário lá do SUS. Foi muito boa a apresentação, acho que a gente aprendeu bastante coisa hoje. Ia te perguntar sobre as proteções, os EPIs, como é que funciona isso, como que o enfermeiro, o técnico, quem trabalha ali, naquele momento,
faz para poder se proteger? Olha, a proteção é engraçado, assim, a proteção com relação à proteção radiológica que você fala, né? Com relação à proteção radiológica, é a coisa mais simples do mundo. A gente só tem que, quando a gente faz o curso de radioproteção, a gente tem que lembrar assim, as proteções comuns, as barreiras biológicas, químicas comuns, são as mesmas que a gente executa na enfermaria, tá? Agora, a proteção radiológica, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Em primeiro lugar, eu poderia ter colocado aqui, eu esqueci de colocar o símbolo de radiação, é aquele símbolozinho que a gente que é internacional. Sim, o amarelinho. Isso, ele tem em todas as portas do setor, em todas as entradas, ele tem aquele símbolo. Aquilo quer dizer, é internacional. Em qualquer lugar do mundo que você entra, você sabe que ali se trabalha com radiação. A única coisa que a gente tem que ter a lembrança de que a gente aprende os 3 princípios: distância da fonte, eu tenho que pensar que distância eu estou da fonte, tempo que eu fico ali perto daquela fonte e a blindagem. A distância, claro, a minha distância é igual a de todo mundo. A blindagem é igual para todo mundo também. As portas são de... As paredes têm uma revestida... São calculadas com arquiteto e com físico, né, para ter um revestimento maior de cimento, e as portas são de chumbo, né? Então a gente tem toda essa orientação. E a blindagem é igual para todo mundo também, quer dizer, a distância é igual, a blindagem é igual, e o tempo que a gente fica, a gente não deve ultrapassar 24 horas semanais ali no setor, entendeu? Nós usamos dosímetro, no nosso caso, o dosímetro ele é de tórax, é um quadradinho assim, é um pequeno dispositivo que se você tiver sido exposto a qualquer coisa, esse pequeno dispositivo ele identifica. O maior cuidado que a gente tem é com as salas. A gente olha a luzinha e vê se observa aquela porta, ela está aberta, ela está fechada, a luz está acesa, tem paciente lá dentro sendo tratado. Eu não entro numa sala direta, eu paro sempre e dou uma olhada para pensar. E em caso de dúvidas, é simples, o que a gente deve aprender é os princípios de radiação, distância, tempo e blindagem, é só isso, assim. Agora, o maior cuidado que a gente tem que ter é só olhar antes de entrar. E outra coisa, se eu tiver dúvidas, porque às vezes a luz está com defeito ou qualquer outra coisa, aí eu pergunto para quem está operando o aparelho. No caso, é o técnico em radioterapia ou é o técnico em radioterapia, que é técnico em radiologia, tá? Mas ele é especializado no aparelho de radioterapia. Então, eu pergunto sempre ao técnico ou então ao físico, que opera junto com o técnico o aparelho de bracterapia. Então, eu sempre pergunto, pode entrar na sala, entendeu? O maior cuidado que a gente tem que ter é esse. E a gente orienta assim, e o fluxo de pessoas, porque não é qualquer pessoa que pode, a gente evita, por exemplo, a não ser que tenha de ser tratado, mas a gente evita a presença de crianças, de gestantes, né? E esses pequenos cuidados de quem não é do setor e que não usa dosímetro, quem não trabalha no setor e não está portando dosímetro, a gente diminui a circulação das pessoas ali. Então, a gente faz esse controle do fluxo de pessoas que está ali. É isso, entendeu? E esse registro todo que a enfermagem faz um monte de coisa, né? Até a consulta. Mas esse registro que vocês fazem, ou você fazia lá no serviço, ele ocorre antes, durante e depois? Todo o tempo é registrado no prontuário essas atividades que a enfermagem faz? A gente faz. Geralmente a gente vê a melhor maneira, o melhor horário de evoluir, né? Mas sempre deixando assim, fez o procedimento, deixa depois evoluir. Mesmo que eu faça de manhã e só consiga evoluir na parte da tarde, mas o importante é não deixar de evoluir e colocar todos os passos. No caso da consulta de enfermagem, até para eu não esquecer e não começar, porque às vezes a gente faz muitas consultas, aí eu posso confundir um doente com o outro na hora de evoluir. Aí, o que eu faço? Acabei de sair, aquele cliente acabou de sair do consultório, eu vou lá e escrevo o que eu identifiquei, o que eu vi, até para não esquecer. Assim, acabei a consulta, evoluo, Agora, na bracterapia, como tem vários passos e demora um pouquinho, fica difícil toda hora evoluir. Então, eu espero terminar o procedimento, até porque se houver alguma intercorrência, que a gente sempre espera que não aconteça, né? Aí eu também tenho de evoluir essa intercorrência e como finalizou isso e tudo, né? Então, a gente sempre evolui no final.
Perguntei porque, como você apresentou, parecia que eram etapas, né, de preparo, durante e depois. E no final é feito registro de tudo. Isso, no final a gente faz o registro de tudo. Porque senão a gente também tem que parar para escrever toda hora e a gente não vai conseguir fazer não isso. Dá, né? É uma demanda muito grande. Isso, e o relatório final a gente pode fazer no final do plantão, no meio do plantão. O relatório final é aquele relatório diário, né, que é normal, relatório de ocorrência, mas esse relatório, às vezes o plantão é tão apertado, tão corrido, que a gente só consegue fazer no final. Faz no final mesmo, não tem problema, o importante é deixar registrado. Uhum. Tá ótimo, então, foi muito bom, gostei bastante, a gente vai deixar aqui gravado, vamos disponibilizar depois, e gostaria de agradecer novamente você, sua disponibilidade de tempo, a gente está aqui fechando o nosso horário certinho, para poder ficar tudo certo, e foram uns conhecimentos muito preciosos, né, da prática, essa coisa de como que é feito, né, e aspectos específicos, né, do trabalho ali, daquele setor, acho muito interessante. E essa coisa, né, de como que funciona esse sistema, né? Porque a gente sabe que é um problema muito sério dessas doenças crônicas e o câncer está quase superando ali as doenças cardíacas, então a gente precisa compreender um pouquinho como é feito, né, alguns tipos de tratamento. E hoje a gente falando aqui especificamente da radioterapia, né, a gente consegue ver como que existem outros, como você falou mesmo na sua apresentação, mas a gente hoje conversou, né, e aprendeu um pouco mais. Muito obrigado, então, doutora Cláudia Regina. Tá bem? Eu que agradeço a oportunidade, os convites, agradeço também a quem assistiu e ao pessoal que postou agradecendo e elogiando, né? Então, eu agradeço, obrigada mesmo pela oportunidade. É sempre bom porque a gente compartilha, a gente aprende também, né? É muito bom a gente compartilhar e não parar nunca, né? A gente continua, a gente se aposenta estudando e continua estudando, é isso que é importante. Quem é da área da saúde não pode parar de estudar. É verdade, é verdade. Isso muito obrigada. Eu que agradeço. A Cláudia provavelmente não vai voltar, porque ela está em outra aula, mas assim, eu me despeço aqui e agradeço a todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois também pelo YouTube, e agradecer especialmente a Cláudia Regina, da UFRJ, por esse tempo precioso dela que ela cedeu para a gente aqui, para a gente aprender um pouquinho mais sobre radioterapia. Então, muito obrigado, Cláudia, agradecemos aí a Giovana, todo mundo do nosso grupo Penso, e em breve a gente vai ter novos mini cursos aí é só você se inscrever e a gente continuar aqui fazendo o nosso trabalho. Obrigadão, Cláudia, então vamos encerrar aqui. Um abraço, tchau. Outro, obrigada. Tchau. Tchau, Cláudia, muito obrigada. Obrigada a você, Giovana, por passar os slides, valeu mesmo, obrigada. Imagina.